Olá, muito boa noite, entrando no ar, aí ficando na sua companhia em todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia. As notícias de prisões, de julgamentos, de solturas, né? Isso tudo vai passar por aqui. Mas mesmo assim a gente não vai perder o bom humor, se Deus quiser. Vai brigar um pouco menos, mas não vai ficar tão mal-humorado como a gente. Eu sou a mais mal-humorada com as notícias que recebo. Minha morte interessa a muita gente. É tão triste a gente ouvir essa frase de um futuro presidente do Brasil, do homem que foi eleito presidente do Brasil. Essa frase vem do filho do Bolsonaro e persegue e continua. Mas esse mesmo homem, ao receber uma visita nesse dia de hoje de assessores da Segurança Nacional dos Estados Unidos, eles tinham combinado um café, um brunch, acho que brunch o Bolsonaro nem fala, um café da manhã, enfim, no Copacabana Palace, sei lá que aonde que eu... E ele disse, não, vamos lá em casa tem bolo de banana, tem café, tem não sei o quê. E lá foram tomar café na casa do presidente eleito Bolsonaro. Uma mansão em Tramandaí, mais uma mansão no litoral, era efetivamente a central do tráfico internacional de drogas. A ação da Polícia Federal nesta quinta-feira prendeu 10 pessoas, das 21 procuradas, 10 pessoas foram presas e, ao serem constatados entre essas prisões, dois brasileiros e colombianos, isso só ratificou a ideia que tem a Polícia Federal de que, efetivamente, o Rio Grande do Sul está no mapa, está na rota do tráfico internacional de drogas. E por falar em drogas, faz mais de 30 anos que o Rio de Janeiro tem os seus governadores todos envolvidos em casos de corrupção. Mais de 30 anos. Pezão foi preso hoje. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entre as diversas justificativas, ela diz o seguinte: o esquema de passar dinheiro, de receber, isso nunca parou, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Então, isso me dá um sentimento tão de insegurança, esse menino Ruschel, porque não vai parar mesmo, né? 13º salário. A doutora 150 Luciane, mil. É, de 13º. a doutora Luciane quer trazer os dados. Vamos e lá. eu depois que eu se dividir com ela a pauta. Bom, na verdade, a Polícia Federal está indicando que o Pezão se beneficiava em média de 8% do valor dos contratos que passavam por ele. Que bagatela, né? Pouco, percentual De pouco. todo Todos os orçamento do Estado. Isso equivale mais ou menos a quase 40 milhões de reais. Ele não só passou a liderar o movimento que foi, em tese, abandonado pelo Sérgio Cabral, como ele aprimorou. Ele passou a criar uma metodologia toda própria, um esquema próprio para se beneficiar também do governo. E, junto com ele, mais 11 pessoas físicas e jurídicas também sofreram busca e apreensão. E tem mandato para que sejam devolvidos os 39,1 milhões de reais. Bom, ele é o primeiro governador do Rio de Janeiro que foi preso durante o seu mandato, porque os outros 4 governadores do Rio também tiveram, na verdade são 3 com São ele, 5, 4. nos últimos 5, 4 foram presos. Essa é a estatística. Fora isso. Então São 30 anos de Que orgulho, hein, Samara? Que estatística é o esse, Samara? Garotinho, a Rosiana e o Sérgio Cabral. Os últimos 3 presidentes... Rosiana é a Sarney. Exatamente, a Rosinha. Os últimos 3 presidentes da Assembleia Legislativa, então, o Sérgio Pisciani, Paulo Melo, Sérgio Cabral. 10 dos 70 deputados estaduais, também do Rio de Janeiro, 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e o procurador do Ministério Público Estadual, Sérgio Lopes. Então, assim, realmente o Bolsonaro concluiu, deu uma manifestação dando parabéns à Lava Jato
E a Raquel Dodge falou que realmente isso é um esquema criminoso e a prisão, então, do Pezão era exatamente para tentar interromper esse Já cenário. que é ele que estava recebendo. E tem uma coisa, né? Vamos só lembrar isso, né? Nessas coisas de Pezão, de Garotinho, de toda essa gente, na realidade, isso é uma coisa que tá no caminho. Tá no caminho, tá na veia. Entendeu? A sensação é que eles fizeram do Rio de Janeiro uma empresa. Mas é isso. O presidente se afastou e o CEO virou o novo governador. Mais ou menos isso. Dona Magda, do espectro da notícia, a coisa começou cedo, 6 horas da manhã, bateu a turma lá, mas o Pezão achou que era uma busca e apreensão, que fossem fazer uma pesquisa no computador dele, que provavelmente já não tivesse nada, né? Lógico. Mas não, era a prisão. Ele não reagiu à prisão, foi levado para o presídio lá em Niterói, mas imediatamente fez contato com os seus advogados. Os dados que traz a doutora Luciana impressionam, mas o que impressiona mais, eu ouvindo depois a coletiva dos delegados, é que eles se demonstram muito surpresos, porque a operação estava em andamento, havia preso. Como dizer, por exemplo, prende o Ruxo aqui, bota outro no lugar a fazer a mesma coisa, ou seja, mostrando nenhum destemor. É como o tráfico de droga, muda o chefe. E isso nós vamos voltar, vamos linkar, dona Magda, com a matéria que nós vamos tratar daqui a pouco. Né? Que está se chegando a coisa que ficar 1, 2 anos, tu bota 10, 20 milhões, que garante as tuas 5 próximas gerações, fica 2, 3 anos preso e está solto. Realmente, é por isso, para se compreender um comportamento desse. O crime compensa. Eu saia da doutora aqui, eu boto outro no lugar dela, fica lá 2, 3 anos, consegue, sai e fica tudo igual. Então, é assustador. Tudo isso nós temos trazido, toda a Lava Jato foi em cima desse cara aqui, o Carlos Miranda, que era o operador financeiro. Foi ele que disse que era 150 mil. Ele trouxe todos os dados, toda a operação Lava Jato está baseada nele, ele entregou todo mundo com dados, com pessoas, e aí nos estarrece mais. Vitorino, não, Mário, tu está aburrido por isso? No estoy aburrido por nada, para nadie. ¿Por qué te callas? No, estoy escuchando a habla del Senhor. Sim. Mas eu quero dizer para vocês que me espanta tudo que acontece nesse país, porque hoje o senhor Ruxo vai falar, o doutor Ruxo vai falar depois, o que o Supremo Tribunal, a mais alta corte desse país, está fazendo e que vai liberar, inclusive, o ex-presidente da Câmara, o senhor Cunha, né? Mas é um assunto para daqui a pouco. Então, por que o bandidinho, pode entrar nele. O bandidinho, o canalinha, o ladrão de carteira, o ladrão de carro e tal, vai ter medo da justiça? Não tem medo da justiça. Por isso que aqueles morros, aquelas coisas de tráfico, sabe? É tudo a bangu, porque eles recebem dinheiro do tráfico também. Então é isso. Aí o camarada recebeu de bônus, R$1 milhão de bônus. Aí na outra semana... Eu recebo um bombom para combinar com bônus. Eu ganho uns travesseiros. Nem bons eu recebo, nem bons do que a comida de cachorro. Aí eu vejo na televisão a imagem, um facsímile de um recibo do Instituto Lula de R$1 milhão. Agora o governador Pezão, que calça 48, recebe R$1 milhão de bônus ao final do ano, além do 13º salário de R$150 mil. Esse é o país que as pessoas preferem. Esse é o país. Porque é o seguinte, ainda hoje eu estava lendo o conceito cartesiano, amigo, pense, as pessoas têm preguiça de pensar. É muito mais fácil falar porque ouviu do que decidir-se, do que definir-se, do que achar uma opinião e externar a sua opinião. É muito fácil criticar por ouvir dizer. Então falta em nós uma coisa fantástica, que é educação, comprometimento com a verdade. A verdade é meia, sempre é a verossimilhança, é a metade verdade. Ou então a hipocrisia total e absoluta que toma conta de grande parte da população brasileira. E o Vitorino e o Chicão têm razão, os culpados somos nós, a população. Mas, Marne, só um adendo. Antes que o Vitorino fale, eu queria só chamar a atenção que a população do Rio de Janeiro já deu uma resposta. Eles votaram em um juiz, em alguém que ninguém conhecia, que não estava dentro dessa politicagem, uma pessoa que aparentemente mostra ter muitos interesses sérios, muita ética,
Quer dizer, ainda que falte educação, ainda que as pessoas estejam se sentindo oprimidas diante dessa situação de poder, a resposta o povo está dando no voto. Nós temos um novo ano, nós vamos ter uma troca de governo e, se Deus quiser, a gente vai moralizar uma situação que é agressiva demais. É muito triste a gente olhar para uma criança, o nosso futuro, e ter que dizer a um filho: pois é, um crime compensa nesse país. Não, um crime não pode compensar nesse país. E nós estamos dando essas respostas dentro daquilo que nós, povo, estamos podendo oferecer. Agora, o Vice Celeste, em cima da imagem, se elegeu em cima da imagem do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro o grande rocket. Que foi quem levou esse monte de gente. Tu tá calminho hoje, mano? Amor, né? Quem voltou? Amor, hein? Amor! Voltaram? Voltaram, seu Vitorino. Eu liguei pro Vitorino ontem a noite inteira e ele não me atendeu, seu Tá Marlon. com uma coisa assim, vai Tá com penacha? É um penacho. Cortei o cabelo, hoje não resolveu, dona Vamos lá. Ele se olha no monitor aí. Gastei o que não tinha, dona Menos Magda. mal que ele se olha naquele... Dona Magda, gastei o que não tinha para arrumar o cabelo aqui. Aí não adiantou nada. Não adiantou nada. Tem que botar um Gumex. Eu que sou não, antiga. Gumex. Nunca ouvi falar. Vamos deixar o menino Vitorino falar. Deixa eu só dizer aquela célebre frase: não me ajuda, doutor Luciano, não me ajuda. É melhor do que o sebo, aquele de cara. Sérgio Carneiro. Tu quer que eu puxe mais? Calma, Puxa. Só o fedor do sebo de carneiro. Cuspe. Ai, que horror! Que nojo. Ai, que horror, Gustavo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é triste, mas é previsível, porque todos os poderes foram tomados pelas quadrilhas, todos os poderes foram tomados lá. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é uma quadrilha. Gustavo, só posso palpitar só uma coisa? Tu te lembra que não teve uma sessão porque não tinha ninguém, estava tudo preso, tinha uma conselheira só. Uma conselheira só. Desculpa, E só mesmo lembrar. assim, porque Sim, tinha foram assumido. 5 de 6, né? E mesmo assim, porque ela tinha assumido há 6 meses. Exatamente. Não deu tempo de entrar no... Não deu Desculpa, tempo de entrar no Gustavo. esquema. Então, assim, o Tribunal de Contas já fizeram o apanhado aqui dos ex-governadores, que não está preso, está respondendo, ou então está escondido debaixo da mesa, como o Moreira Franco. Porque o Moreira Franco, Michel Temer, essa turma, quando sair de Brasília, dia 1º de janeiro, a Polícia Federal começa a correr atrás dele com algema. Pode anotar aí. Porque tem coisinha guardada. Pô, o Michel Temer, depois desse indulto, que a gente vai falar daqui a pouco, eu não quero atropelar o assunto, mas depois desse indulto que o Michel Temer vai querer renovar, e dia 1º de janeiro, ele vai descer a rampa do Planalto, o japonês não está mais, mas vai ter um chinês lá da Polícia Tem que Federal. soltar o japonês também, Soltar né? o japonês, com as algeminhas, esperando o Michel Temer lá embaixo da rampa. Porque o que esse cara está fazendo não existe. Vai ficar Bom, na história. no Rio de Janeiro, teve a Assembleia Legislativa varrida também. São dezenas de deputados respondendo a processo e presos. Tem 13 ou 14 presos. O Executivo, acabei de falar, o Tribunal de Contas também, o Legislativo já foi. Quando é que eles vão dar uma olhadinha no Judiciário do Rio de Janeiro? Hein? Pois é. Pois. Sabe que lá a coisa... Você sabe quantos políticos foram condenados até hoje pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Nenhum. Por que será? Então, assim, vamos dar uma olhadinha. Até porque tem coisa lá que... sabe quem foi o presidente do Tribunal de Justiça lá? O Sveiter. Lembra aquele do STJ Aquele dele? do Foi futebol, presidente não é? do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Olha que legal. Então, assim, o Rio de Janeiro precisa passar por um processo de depuração muito sério. E acho que o que acontece no Rio de Janeiro justifica até uma intervenção. Esse novo governador que foi eleito, acho que ele pode, sim, usar a força. Vou intervir no Rio de Janeiro, inclusive na Justiça do Rio de Janeiro. Tem que dar uma varrida geral no que está acontecendo lá. Porque o Rio de Janeiro foi tomado. Então, sabe o que o Pezão fez? Já, né? Já. Você sabe o que o Pezão fez? O Pezão fez o seguinte, sabe aquele negócio assim? Tem o chefe da boca, né? Aí tem o aviãozinho lá que vem de droga lá. Aí a polícia veio, pum, prendeu o aviãozinho. Dali, 1 hora tem outro aviãozinho lá. O Pezão fez assim. Foram prendendo o secretariado do Serginho Cabral. Pezão, ele manteve o esquema, só foi trocando as mosquinhas. O resto foi igual. Sabe? Prendia CPF, trocava o CPF. Prendia um, sabe? Olha, você vai entrar, o esquema é o mesmo, é assim, 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 assim. Tudo que está acontecendo lá é Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Porque justiça no Rio de Janeiro parece que não existe.
Isso é um alerta para tribunais de contas que andam aprovando qualquer coisa, tribunais de contas por aí, pelo Brasil, que aprovam qualquer coisa, aprovam umbigo, aprovam coisas de governadores que arrebentam com os estados. Isso é um alerta, até porque aqui no Rio Grande do Sul também tem Ministério Público Federal, também tem Justiça Federal, também tem Polícia Federal. E, Gustavo, o mais triste é que a gente está falando de um estado cuja população que está em favela hoje consta de 2 milhões de pessoas. Então, é um estado ainda por cima que choca. Totalmente pobre. Pelas circunstâncias. Bangladesh. Os morros do Rio de Janeiro. Deixa o Chicão falar sobre isso. Os morros do Rio de Janeiro são Bangladesh. Dona Magda, eu queria falar de 2 episódios. Um policial que aconteceu há 2 dias aqui em Porto Alegre me chamou a atenção, que foi a morte do senhor Marcelo Xavier, que é um 2º sargento no Exército, mas não estava em operação militar, nada. Ele estava de carro andando por uma rua no bairro Glória, aqui, Cascata, bem perto aqui, e num tiroteio de gangues, numa bala cruzada, aconteceu uma das primeiras mortes aqui em Porto Alegre, que é muito comum no Rio de Janeiro, é o fogo cruzado. Onde a pessoa está passando num lugar errado, na hora errada, mas ninguém vai saber, ninguém tem uma bola de cristal. Eu acho isso aí foi me passado esse assassinato, e eu vi essa notícia porque amigos meus se davam com ele. Eu acho que a forma de nós já ter o crime que a gente é passivo para ser assaltado, os latrocínios, homicídios, tudo agora já tem bala cruzada. Isso eu acho que o novo governador que está entrando aí, o novo presidente, tem que começar a fazer uma triagem nesse tipo de coisa, senão não vai dar para ser da televisão aqui, que você desce ao Farnotrófico, vai no Barra Shopping, Cristal, passa por uma zona assim, de repente leva um tiro cruzado até dentro do carro. E a segunda coisa, dona Magda, é o seguinte, agora de futebol. A renovação de Renato já era mais ou menos previsível, o Grêmio renovou com ele, vai manter a base, renovou outros jogadores como o Jeromel, o Kahneman e Jael. Mas terminou a novela. Boca Juniors e River Plate mostraram que o prestígio das camisetas desses clubes é tão grande que houve um leilão mundial. Qatar queria levar, Real Madrid, Barcelona, os clubes estavam comprando. No Brasil teve 10 cidades com apoio do governo para comprar esse jogo, que vai ser, para mim, o grande jogo do ano, entende? Pela rivalidade de tudo que aconteceu. Agora, mais do que aconteceu foi interessante. O Real Madrid comprou o jogo para ele. Comprou a Comebol o jogo e vai explorar o jogo porque ele acha um grande acontecimento. Só a transmissão de televisão? Exatamente, a colônia argentina lá, voos que vai de Buenos Aires, tudo. E vai ser na semana que vem, na quinta-feira, de tarde. Então, está terminada a novela Comebol. Dona Magda, a senhora fez um Drops em futebol. Posso só fazer uma... É bem rápido sobre futebol. Eu não poderia deixar hoje de saudar todo o torcedor gremista, uma data que é especial. O Grêmio completa um ano que tornou-se tricampeão da Libertadores da América, um título que envaidece a todos nós, e o que equipara a Santos e São Paulo, que eram então os únicos tricampeões brasileiros. O Grêmio é tricampeão. Então, parabéns ao presidente Romildo Bozan, que era presidente na oportunidade e continua, aos atletas. Tivemos a oportunidade de ver no nosso jornal o gol extraordinário do Luan, que foi escolhido o melhor jogador da competição. Então, acho que era importante fazer essa menção. Obrigado, Ana Maria. Voltando a falar sobre problemas, sobre essa roubalheira no país, a dona Tânia de Bagé, primeiro ela diz o seguinte: gostaria de fazer uma provocação. O Rio Grande do Sul é um espelho do Rio de Janeiro no que concerne a quebradeira? Ela pergunta. E depois ela diz assim: meu falecido pai dizia, : mudam os cachorros, mas ficam as coleiras contaminadas. E ela pede desculpa aos cachorros amados por tê-los comparado a esses políticos podres. Obrigada, Tânia de Bagé. Um comentário só. Realmente, dona Tânia, o Rio Grande do Sul é o segundo estado mais endividado do país. Primeiro vem Rio de Janeiro e segundo o Rio Grande do Sul. Mas, vendo essa situação crítica do Rio de Janeiro, parece que dá até um certo alívio para nós que... realmente estamos endividados, mas não temos nem de perto esse nível de corrupção, que é um horror. Mas atinge a todos nós. Não, eu acho que neste nível, Luciane, Gustavo... Desculpa, eu acho que a gente tem que ter uma visão de patriotismo. Eu acho que aqui ainda não está tão contaminado. Mas nos atinge de qualquer forma. Não, sim, não atingir sim, mas ela disse que não emana daqui, né? Exatamente, eu estou falando que é muito diferente a situação. Olha, lá todo o governo
Aqui foi nós não temos um Sérgio Cabral. Nós não temos esse problema aqui. Nós não temos. Dessa forma, a gente tem não, problema de gestão. É o nosso político que está no Lava nós Jato, não temos assim. A gente teve uma Ieda que fez um trabalho muito bom. Luciane, até porque os nossos governos têm sido auditados, porque como nós trocamos de governador e de partido, na verdade ocorre uma verdadeira auditoria, na verdade, né? Perdão pela redundância, mas ocorre uma verdadeira auditoria na gestão anterior e casos de corrupção desse tamanho, não que não haja, isso não vou afirmar, né? Não ser liviano, mas desse tamanho não me sinto estimulado. De qualquer forma, nós somos um Estado. É óbvio, porque nós estamos no Brasil, né? Até porque eles saem de lá e vêm matar aqui, né? Exatamente. Ou tu acha que essa gente toda que foi pega lá numa mansão em Tramandaí, tu acha que eles são da onde? Vitorino, eu vou te fazer uma pergunta. A professora Ieda Cruz é sua amiga, eu sei, participa do seu programa na rádio, você criou até um vínculo de amizade com ela. Eu acho que ela foi uma bela governadora, uma mulher de opinião, mulher com cultura, foi ministra também, não foi? Foi ministra. E como é que o povo do Rio Grande do Sul não dá o voto para ela e ela não se elege deputada federal? Por quê? Ela foi derrotada como o gringo, né? Pelas corporações. Porque o que acontece? Ela é brilhante quando fala. As corporações... vou dar um número para você, Marne Barcelos, assustador. Você sabia que mais de 1/3 da população economicamente ativa da região metropolitana está vinculada a dinheiro público? Seja municipal, estadual, federal ou empresas prestadoras de serviço público? 1/3 da população economicamente ativa. Então, veja o poder que tem as corporações. Aí, a professora Ieda, para ela colocar as contas do Rio Grande do Sul em dia, ela teve que segurar aumentos, segurar uma porção de coisas. E olha que ela começou a pagar precatório, né? Ela teve que peitar, porque as corporações são gananciosas. São gananciosas. Tem gente ganhando 15, 18 mil e enchendo o saco, que aumenta, está ganhando pouco, coitadinho, está passando fome. Enquanto que gente que faz a mesma coisa na iniciativa privada ganha 4 mil. E olhe lá. Sabe? Então, assim, as corporações, elas defendem os interesses dos seus afiliados. E tem esse componente de ganância. Quer dizer, se estão com o poder, estão com a faca e o queijo, atropelam mesmo. Para você ter uma ideia, a professora Ieda Cruz esteve na frente da casa dela, PSOL, PT, não sei o que, fazendo bagunça, ameaçando os netos dela. Porque ela não conseguiram sair de casa para ir na escola. Ela teve que segurar aumentos, teve que segurar bonificações, cortou. Sabe o que ela fez? CEPERGS tinha dezenas de professores que não davam aula, liberado para atividade sindical. Pegava o saláriozinho no final do mês e passava o dia enchendo o saco, quando queriam encher o saco nos sindicatos, incomodando. O que é isso? O que é isso? Nós vamos ficar pagando salário para essa gente ficar liberada? E não é professor, não. A Magda testemunha aqui, teve uma palestra, tem juiz que não trabalha, está liberado para atividade sindical. Contado por um desembargador. Contado por um desembargador numa palestra que a Magda estava... Que chamou sindicalistas de toga. Juiz que viraram sindicalistas que não trabalham e estão querendo aumento, querem agora que, além do aumento, não vai tirar também os adicionais, ou a moradia, não sei o quê. Sabe? É essa turma, Marne Barcelos, que provoca esse rombo no caixa. E esse é o grande teste que o Bolsonaro vai se sujeitar agora. Vai ser difícil. Porque quando mexer na Previdência, ele vai ter que mexer na Previdência pública, porque essa é que arrebenta. É verdade. Essa é que arrebenta. Mais de 50% dos recursos são destinados a menos de 10% dos aposentados. 1 milhão de aposentados do serviço público custam mais caro que os 30 milhões da iniciativa privada. Mas, seu Marcelo, só quero lembrar, dona Mar, que a dona Ieda Cruz, na reeleição, ficou em terceiro lugar, não empacou nem o segundo. É verdade, não mas, foi nem para... Eu vou pegar uma carona do Vitorino, que eu acho que o eleitor gaúcho ele é muito injusto, não só no caso da dona Ieda Cruz, mas eu tenho 2 casos que eu particularmente convivi com essas pessoas que eu não entendo até hoje. Antônio Brito trouxe aqui para o Rio Grande do Sul a Chevrolet. É a maior montadora do planeta. Trouxe a segunda, a Ford, num terreno que hoje é um lixão. E o PT não recebeu os caras. Eu não entendi isso aí. Foi para Bahia. E depois... O Carlos Magalhães pegou não. Germano Rigoto é um estadista. Eu, se eu fosse Bolsonaro, eu convidaria ele para ser um embaixador em algum país do planeta importante para as relações do Brasil. Porque, sabe, mais o Germano Rigoto ele tem a finesse da família Rigoto. Não sei dúvida. O cavalheirismo não ele tem um instituto, ele é convidado para... Esse sim faz palestras de verdade. Ele é top. Esse faz, tem registro. Ele não foi eleito, não entendo.
Eu acho que esses comunas aqui de Portugal mas é que o Rigoto agora estava na presidência. Chicão, é que assim, ó, você tem que ser populista, infelizmente. O brasileiro vota no populista. Queiram ou não queiram, o Bolsonaro foi populista para se eleger. Claro. Ele foi populista para se eleger. Agora ele vai ter que mostrar competência como gestor. Mas se você for só gestor, e essa é a minha grande crítica, as pessoas não reconhecem. As pessoas não enxergam, ninguém está vendo as contas do Estado, pagamento em dia, precatório, o comprometimento. Ninguém está vendo esse comprometimento. Cada um quer livrar o seu lado. O fulano, porque o gringo, porque o Sartori, porque tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Pô, o gringo pegou um pepino. O Tarso Genro pegou quase 5 bilhões de depósitos judiciais que nós estamos pagando juro por mês. É verdade. O governo do Estado tem que pagar juro por mês desse dinheiro que o Tarso pegou. Deu aumento. Estufou o diário oficial, duplicou as taxas do Detran. Esse foi o Tarso Genro. E saiu elogiado por um relatório lá do Tribunal de Contas do Estado. Não sei nem Mas perdeu a reeleição também. Sim, todos. A gente não releva. Perdeu a reeleição. Aliás, ele deu, que graças a Deus, perder a eleição, porque acabaram os depósitos judiciais. Claro. Não podia mais, estava no limite aí estabelecido pela lei. Ele deu, graças a Deus, acabar. Então, assim, Desculpa, Gustavo, concluir. O que eu quero dizer é que o brasileiro passa por um processo que o Mário me chama a atenção todas as noites aqui. O Mário, todas as noites, diz a mesma coisa e tomara que ele diga por mais 100 anos isso. Amém. Educação. As pessoas não leem, não se informam. Votam porque um amigo reclamou, porque um boboca botou uma nota num grupo social, numa rede social dessa, dizendo que o fulano não presta, que o fulano isso, fulano aquilo. Pô, sabe que... Para encerrar meu papo, vou só dar um exemplo. Para encerrar, vou só dar um exemplo. O senhor só volta a falar amanhã? Hoje só volta a falar. Vai falar hoje ainda. A Folha hoje botou, o UOL botou a manchete assim, pouco mais de 10% dos médicos brasileiros se apresentam para o Mais Médicos. Aí eu digo, pô, como assim? Aí fui ler. Não, é que somente 13% desses médicos têm que se apresentar até o dia 10 de dezembro. Isso é escalonado até o final de janeiro. Quer dizer, aí uma pessoa desinformada lê isso, Folha de São Paulo. Pouco mais de 10% dos médicos. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí a barbaridade. O Jerônimo Nogueira pediu uma falta de educação. As pessoas não sabem traduzir o que ele é um analfabeto funcional. Ele lê, mas não sabe o que leu. Não sabe o que mas eu só não queria perder. Não, mas deixa o Russo falar. Eu só não queria perder a questão do governador, que nós estamos com muita esperança. Eu estou sempre com esperança, né? No novo governador agora, porque eu respeito as críticas e até os queixumes do Gustavo, mas os nossos governadores têm se limitado a reclamar que eu não vejo inovação, o discurso é o mesmo nos últimos 20 anos. Eu acho que o Sartori não foi reclamar. Dona Magda, eu não vi absolutamente nada, não nele. Nos últimos 20 anos, nada de diferente. A minha esperança é que esse governador, por ser um jovem, por não ter queixado, por não ter posto a culpa, por ter pedido apenas um ano. Os outros eram Eu acho que o senhor não prestou atenção. Há mais de 20 anos, só teve Foi Ieda, né? Foi a governadora Gustavo, foi o maior índice de rejeição dos 5 últimos governadores. Sim, Gustavo. mas olha bem, você está vindo exatamente na direção do que eu estou dizendo. A rejeição de quem, cara pálida? Isso. Rejeição de quem? De quem? Do povo. Ela não conseguiu entrar em segundo. Das corporações. Ela foi derrubada pelas corporações. O Estado não funcionou porque o Estado rejeitou ela. Senão não vai ter governador. Como o Estado não funcionou? A violência na época da Ieda era a mesma? Não. A Ieda colocou o Estado no azul. Pô, ela construiu presídio feminino. Hoje não tem dinheiro para comprar um tijolo. Olha bem, Gustavo, ela teve a maior índice. Mas dizer que foi tudo igual... É que a gente fica discutindo e me obriga a usar adjetivos contra alguém que eu não quero usar. Eu tenho o maior respeito pela Ieda, foi ministra, tenho admiração por ela. Agora, ela teve o maior índice de rejeição de todos os governadores que nós tivemos. Eu não vou... A gente fica... Se tu fica falando e a gente não retruca, parece que a gente está concordando. Não, mas é porque... Não, eu não sou especialista em economia, eu só estou dizendo que quem... Eu vou complementar o que tu está dizendo. A Ieda, na verdade... Independente do trabalho que ela fez, a Ieda, na verdade, foi o Rigoto que entregou a eleição para ela.
Foi a história de votar no PT, para não deixar o PT entrar. Votaram na Ieda. Isso. E o Rigoto perdeu para ela. Ficou fora. Verdade. Foi por isso que ela ganhou. Tu está falando de rejeição. Ele queria ser governador. Estou falando da reeleição dela. Mas eu estou concordando contigo. Estou concordando contigo. Mesmo que eu ache que ela fez um bom trabalho, essa é a realidade. A Ieda foi governadora desse estado porque as pessoas não sabem como vota. Todos no primeiro turno votaram nela, votaram para não deixar o PT. E aí, o Rigoto perdeu. Magda, o que eu só ia comentar é que eu discordo de um ponto do Vitorino, que não acho que seja só memória. Eu acho que as coisas não estavam, os fatos não estavam tão transparentes. Então, se a gente não tinha tanto desemprego, se não tinha tanta insegurança nas ruas como a gente há poucos anos atrás, a situação era outra, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A nossa situação piorou muito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia, as pessoas estão vendo o que o Supremo está decidindo. Estão vendo o que o presidente está fazendo, estão acompanhando as eleições, as votações dos deputados a nível federal, a nível estadual. Então, hoje, acho que as pessoas estão criando muito mais essa consciência. Por isso que a gente tem Sérgio Moro, por isso que a gente tem aí um Bolsonaro. Mas, doutora Luciana, eu tenho minhas restrições em relação a essa visão do povo, porque existe um fragmento, uma fatia desse povo, desse eleitorado, que é vinculado às corporações, que é vinculado aos interesses. E assim, essas corporações, quando lutam e enfrentam, eles destroem. A Ieda foi destruída, foi destroçada na primeira eleição. Quando foi a única governadora nas últimas décadas que colocou o Rio Grande do Sul no azul. Que recomeçou a pagar os precatórios. O gringo agora, o gringo estava com dificuldade, mas olha o jeito que o gringo recebeu o governo. Tava tocando. Aí foi pior, né? Destroçaram o gringo. Tá bom, elegeram esse menino lá. Você pensa que o governador, esse de Pelotas lá, o Eduardo Leite, você pensa que ele vai conseguir fazer diferente? Não, foi o que eu falei ontem. Mas se a gente pensar assim, não sei nem porque a gente votou. Se o Eduardo Leite não vai fazer nada, ele vai vir com a desculpa de que a folha é maior que não sei o quê. Não tem milagre, tem uma gestão eficiente, a Ieda mas então vocês estão me dizendo que competência não faz diferença. Competência faz diferença. Nós estamos igual a cachorro. Não, para se eleger, não. Política é política. Eu estou separando política de economia, Gustavo. Eu estou dizendo o seguinte: ele agora está eleito, seja com voto teu ou meu, ou não interessa de quem. Ele hoje é o nosso governador. Se ele daqui 6 meses vier com a conversinha de novo, que a Folha consome todo o meu... Tá. Qual é a solução? Não tem solução? Então, para que foi governar o Estado? Para que foi governar? É isso, Chicão. É isso que me parece, Chicão. É a mesma coisa se tu dissesse do Sartori. Mas aí vou dizer dele também, se ele repetir. Mas alguém tem que entrar e pegar o bicho pelo rabo, mas já sai reclamando a mesma coisa, não tem dinheiro, mas escuta, vocês estão fazendo... vocês estão fazendo um exercício de futurologia. O Eduardo Leite disse alguma coisa? Não, né? Não. Então, vamos parar. Os gestores públicos... Tem que baixar imposto. Esse é o segredo de trazer empresa para cá. Olha, o governador do Rio Grande do Sul, por muito tempo, ainda vai ser gestor de folha de pagamento. Mas assim, o que acontece? O Estado não... Minha opinião, o Estado não será entregue a Eduardo Leite tão ruim como o Sartori recebeu. Certo? Não é possível você dizer que o Sartori não fez nada nos 4 anos. Não, tem coisas que são crônicas, né? Que é o caso da folha de funcionário ser maior do que qualquer coisa. Então, o Eduardo Leite, claro que ele vai fazer alguma coisa pelo Estado. Eu vou dar um exemplo para não ficar tão teórico. Tá? Porque ficar vendo as contas, dizer que só entrou X e eu preciso pagar livre, eu vou ser governador. O que eu estou dizendo assim, por exemplo, nós fazemos uma comitiva e ao exterior buscar negócio. Conseguimos trazer X negócio, conseguimos trazer 3 empresas, conseguimos gerar X números de empregos, tá? Isso vai gerar economia. Coisas assim que nos dê perspectiva. Eu quero perspectiva. Eu não quero solução de um problema que se mostra insolúvel há 20 anos, que o Eduardo Leite chegue em um ano conserte o Estado. Não é isso. Mas eu quero ver que o gráfico inverteu. O gráfico hoje do Estado há 20 anos está para baixo. Eu quero que esse gráfico, no mínimo, sinalize que vai começar a subir.
Eu acho que é isso. Tu tem razão. No caso da BMW, por que a BMW não veio para o Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina? Incompetência das autoridades gaúchas. Sim. É isso aí. Por que vai para lá e não vem para cá? Essa é uma pergunta. Sempre tem um blá, blá, blá. Porque eles deram terreno, então não dá nada, não vai ter nada. A questão do ICMS, a nossa política de ICMS é muito... Mas então por que não baixa o ICMS? Olha aqui, ó, já que vocês estão falando... Vai aumentar a arrecadação, com certeza. Mas por que não baixa? Por causa da gestão. Porque o que acontece hoje? Não adianta tu ter uma alíquota alta se tu não consegue arrecadar. Acabou, que não adianta quebrar toda... Aumenta a insegurança jurídica. Agora, é impressionante como economistas desconhecem uma lei que os não economistas conhecem de cor, que é a curva de Laffer, a capacidade contributiva do tecido social. Sim, você estourou a capacidade contributiva do tecido social, você aumenta a inadimplência, arrecada menos e cria insegurança jurídica. Por que 1/3 dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares, não estão no nome dos donos? Os automóveis já andam assim, Chicão. Tem gente que tem carro que já está no segundo, terceiro dono, mas por que não baixa? Os outros baixam. Eu trouxe um exemplo do investimento. Tu está trazendo outro. Por que não for uma comissão? Vem cá, quanto nós arrecadaríamos se a gente fosse regularizar todos os imóveis? Vamos pegar quantos mil imóveis tem em Porto Alegre precisando de transmissão através do ITBI? Vamos baixar, vamos fazer um mutirão e vamos fazer isso para arrecadar para o Estado. Tu está dando uma ideia. E isso é que eu cobro, é criatividade, pessoal. Calma, não sabe, vocês não sabem. Vocês não sabem mas a pessoa não entrou ainda. Mas já está com discurso que não tem grana. Mas não é dirigir ao Eduardo Leite isso, dona Laura. Não é um discurso que ele não tem grana. Não tem, Chicão, isso é realidade. Não é um discurso que ele não tem grana. Nós sabemos que ele vai receber um Estado. Nós sabemos. Mas então, meu amor, ele deveria ter não ter se concorrido. Mas ele tem algumas coisas que ele vai fazer. Vamos Por que deixar... ele não disse, vamos baixar isso mas ele não vai mentir como os outros, Chicão. Mas ele não pode? Ele não pode baixar? Na campanha ele já falou que nos 2 primeiros anos ele precisa dessa renegociação do ICMS. Nos 2 primeiros anos. E até a Federação o apoiou. Foi uma decisão difícil, mas porque viu que, de fato, não tinha outro jeito. Chicão, claro que com medidas de eficiência em gestão. Agora, sim, só um breve comentário. Por favor, eu tô tá com a tagarela. Eu tô muito curiosa para saber a questão da privatização do Banrisul. Hoje não se tem evidências ainda se de fato, conforme a Ana Paula Vescov, economista que estava acompanhando pelo menos há 2 anos essa repactuação da dívida junto à União Federal, que ela afirmou que tinham 2 requisitos para que a gente se beneficiasse dessa repactuação. Uma era não comprometer 70% da receita com o pessoal e com o pagamento da dívida, e a segunda era a questão da privatização do nosso Banrisul. E ela afirmou categoricamente que por essa razão que não se colocou a possibilidade de oferecer o Banrisul, tinha impedimento total. Então, assim, só amanhã... Isso aí o repeteco nós temos ontem. Esse assunto já foi sepultado ontem numa burocrata de terceiro escalão. Eu tô louca pra ver. Não, tu e todo mundo, mas não tem novidade. Eu gostaria de falar de uma coisa que vai dar desenvolvimento ao estado do Rio Grande do Sul. E já que a gente está falando em desenvolvimento, eu quero fazer um convite para você. A Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável, com o Fórum Desenvolvimento Sustentável no sul do Brasil. O evento acontece no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, segunda-feira, na sede do Ministério Público. Ali você vai encontrar uma reunião de representantes dos setores público, privado e financeiro do nosso Estado. O objetivo do fórum é debater junto à comunidade temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local. Claro, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.forumdesenvolvimentors.com.br. Está aí na sua tela, anota com calma, www.forumdesenvolvimentors.com.br. Lembrando, as inscrições são gratuitas. Participe, segunda-feira, a partir das 2 da tarde, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mestre Marley. Obrigado pelo mestre. Eu quero agradecer a dona Maria Eni, que me mandou um livro fantástico do Jean-Paul Sartre, chamado Muro. É uma novela, e eu não li ainda o livro, eu recebi ainda hoje lá no meu amigo Carlos Baranzelli. E claro que todo mundo conhece a obra de Jean-Paul Sartre, conhece a história dele com Simone de Beauvoir, que se conheceram quando estavam na Universidade de Paris.
E prometeram os dois que viveriam, mas teriam um casamento aberto. E são Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. E era aberto aquele casamento. Era aberto. Né? E nesse livro, A Idade da Razão, se você não leu, procure ler, porque é simplesmente fantástico. E ele diz aqui, depois eu vou mostrar a capa, né? Para mim, o que vicia as relações entre as pessoas é que cada um conserva na relação com o outro alguma coisa de oculto ou de secreto. Penso que a transparência deve sempre substituir o segredo. E penso muito no dia em que dois homens não irão ter mais segredos entre si, porque não mais os terão para ninguém, porque a vida subjetiva, assim como objetiva, estará totalmente aberta. Jean-Paul Sartre, né? Então tá aqui o livro, quero mostrar a capa, obrigado a dona Maria Eni, O Muro, Jean-Paul Sartre, que é uma das figuras, um dos grandes filósofos da França de todos os tempos, a França que nos deu esses filósofos maravilhosos, principalmente René Descartes, que é autor de frases e de conceitos como Voltaire, como o próprio Balzac e outros tantos grandes filósofos, grandes escritores franceses, este país maravilhoso que aceita a cultura e o pensamento de todos os povos, né? E está sempre aberto àqueles que querem viver naquele maravilhoso país, assim como o México. Magda, eu queria fazer um convite aqui às pessoas, porque amanhã é o dia das eleições na OAB-RS. Aqui em Porto Alegre, ela acontece no estádio Gigantim, no ginásio Gigantim. E durante todo o dia os advogados têm que votar, aqueles do interior votarão nas suas subseções. Eu quero convocar todos os advogados para que participem, lembrando que o voto estatutariamente ele é obrigatório e que, portanto, seria importante. É importante que todos os advogados participem, elejam seus representantes para comandar a OAB-RS no próximo triênio. Lembrando que, modestamente, o senhor é candidato. Vai querer falar também, eu faço parte da chapa 1, assim como o doutor Ayrton Ruschel, e é importante, repito, que todos votem e todos participem da eleição. O que precisa para votar? Se é sua identidade ou de advogado. Qualquer documento. Às 9 horas começa a votação. É muito importante uma participação. Nós estamos tendo 3 candidatos. O doutor Breia busca a reeleição, mas tem outras 2 chapas. Essa participação é extremamente importante. Mais do que importante, nós não viríamos aqui lançar candidatura, né? Mas sim fazer o convite ao nosso colega advogado que compareça. Lógico, nós disponibilizamos nosso nome, eu e o Vitorino estamos na chapa 1 com muita honra, né? Mas o importante é a participação. Quem está na chapa 1? Quem é o doutor Breia. O doutor Breia. Doutor Breia, reeleição. Vamos saber. A chapa 1 é a chapa da situação, doutor Ricardo Breyer, que o senhor está junto com o doutor Ruschel. Feito um grande trabalho, inauguração do Cubo, reforma das subseções do interior, a sede nova que foi conquistada na última década pelo grupo OAB+, que é o grupo que lidera a chapa 1. Então, é importante que os advogados votem e que exatamente identificam aqueles que têm feito, fizeram e certamente farão muito ainda pela OAB. Vamos voltar a falar no STF. Não sei se tu ia falar mais alguma coisa sobre a eleição. A matéria desculpa. O Marcos Roberto Paiva Strepp. Nosso STF é ridículo ao concordar com um bandido como o Temer no indulto que vai ser concedido aos bandidos corruptos de colarinho branco. Não existe algo que possa ser feito como destituir o STF? Abraço a todos, Marcos Strepp. Eu, grosseiramente, vou te dizer que o único jeito que eu vejo é implodir. Deixa eles todos, quando eles estiverem todos reunidos, tu vai lá, joga umas bombas. Agora dá pra entender o filho do Bolsonaro. Um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado só. Mas eles estão se encarregando Eles estão se encaminhando de provocar uma ruptura institucional. Autofagia. O STF está pedindo uma ruptura institucional. Isso é fato. Porque, olha, eu tentei ouvir ontem e ouvi hoje os votos para liberar essa vagabundagem nesse tal de indulto. Eu fiquei constrangido. É uma agressão ao povo. O doutor Ruschel é um advogado experiente, muitos anos, aí, certamente se sentiria constrangido com os fundamentos que foram utilizados. Marne, tiveram a cara de pau, suas excelências, de citar o altruísmo e as benesses de Abraham Lincoln. Opa, logo o teu amigo Abraham Lincoln com essa sacanagem que estão querendo fazer, soltar essa bandidagem toda que pertence às quadrilhas políticas. Dona Magda, vamos...
Eles vinham da frase. Pode... Até foi exatamente o decreto da casa, não, a frase do Lincoln, né? O governo para o povo, pelo povo e do povo. Só para o nosso telespectador que não é familiarizado, na verdade, isso é um decreto de outubro do ano passado, que uma feliz liminar trancou e minorou os seus efeitos, porque nós éramos para estar sofrendo o que sofreremos a partir de agora, desde outubro do ano passado. Porque o ministro, então, o Barroso, na oportunidade, deu uma liminar mudando algumas concessões que vinham no decreto. Porque o decreto que está passando hoje, 6-2, doutora Luciana? A doutora Luciana 6-2, estamos 6-2. Faltam 3. Não, mas alguém não pediu vista. Não, mas isso... Só para ainda seguir explicando, mesmo que os 3 votem a favor, ficaria 6-5, mas como não encerrou a sessão, pode ser mudado o voto. Sim. Então, não pode se dizer que está proclamado o resultado. Mas mantendo-se os votos como estão, mesmo que os 3 que faltam votarem com o Barroso, aí ainda assim o decreto do Temer passaria intacto, Puxa, sem mudar. O pedido de Fux paralisou o julgamento. Isso. Né? Então, na verdade, acredito que aí vai valer por enquanto o decreto. Deixa eu explicar assim o que aconteceu. Quando foi editado o decreto, a ministra Carmen Lúcia... Então, no recesso... Mas ele pode explicar, ele conhece tanto cronologia. No ano passado, quando foi editado o decreto, a ministra Carmen Lúcia, que era a plantonista por ser a presidente, ela concedeu uma liminar suspendendo os efeitos do decreto. Essa liminar foi mantida pelo relator, o ministro Barroso, que ao final do recesso foi quem no sorteio caiu como relator da matéria. O ministro Barroso manteve essa liminar. Bom, foi para julgamento se essa concessão de 2017 teria valor, porque ela pode ser reeditada agora. Bom, a votação está 6-2, o ministro Fux pediu a vista, trancando o processo. Aí houve levantar uma questão regimental, ou seja, a matéria não fica encerrada em si mesma, ou seja, não termina o julgamento, não tem prolação de mérito. Mas é possível, com os votos dos ministros presentes, seria possível levantar os efeitos da liminar, o que daria no mesmo. E aí ficou uma discussão, um bate-boca, que eu não sei como é que terminou. Por quê? Porque os ministros, aqueles que querem soltar os amigos desesperadamente, estavam louquinhos. Não, vamos, então levanta a liminar, tira os efeitos da liminar, coisa e tal. E alguns outros ministros se mostraram irresignados. A ministra Rosa Weber, que apesar de ter votado do lado dos bandidos, a ministra Rosa Weber disse, não, mas eu me sinto, para votar a suspensão dos efeitos da liminar, eu me sinto desconfortável, me sinto constrangida, foi a palavra que ela usou. Porque estavam tentando desentortar a banana, doutor Ruxo. Sabe quando você torce o regimento interno assim para sair alguma coisa? Eles estavam tentando isso. Eles queriam levantar os efeitos da liminar para liberar uma nova concessão de benefício a partir de amanhã, se o Temer quiser. E o Temer vai querer. Porque muita gente do MDB, PMDB, PT, amigos muita pessoais, gente envolvida. Tem amigo para tudo que é lado. E eles querem soltar essa gente. Tá, e só complementando, eu não sei se todo mundo sabe, mas nesse indulto, o que está sendo alterado nesse decreto? Reduzir, então, para aqueles que já cumpriram 1/5 da pena, tá? E para crimes não violentos. Aí poderiam ganhar liberdade. É a turma do colarinho branco. Exato. Aí qual é o voto? Eu só queria ler um parágrafo do voto do Barroso, que está muito bem descrito. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. A crença de que a corrupção não é um crime grave e violento e de que os corruptos não são perigosos nos trouxe até aqui, a esse quadro sombrio em que recessão, corrupção, criminalidade elevadíssima nos atrasaram na história. Tá aí, foi brilhante o voto do Barroso. O Barroso era o relator e votou pela manutenção dos efeitos da liminar e pela suspensão dessa benesse. Quem votou com ele foi... O Fachin votou com Barroso e Fachin. E aí me decepcionou muito o Alexandre Moraes, professor de Direito Penal.
autor de livros, coisa e tal. Eu digo, bom, esse cara vai ter um... Mas aí lembrei que ele foi colocado lá pelo Temer, claro. Né? Turminha, mas ele saiu pelo lado constitucional, ele fugiu do fato e ele foi para a tecnicidade, ele foi para a Constituição. E se simplesmente existe que o presidente do Brasil teria a condição, teria legitimidade para legislar como legislou. Ele saiu pela culatra para fugir do mérito, como tu disse. Não pensou em quem? Em todos os brasileiros, que as pessoas assim. É importante que as pessoas entendam uma coisa. O indulto não é para sair no Natal e voltar, não. Não é. É para ser indulto saiu, zerou a tabela. Ou seja, essa tá boa, zerou a tabela. Aconteceu, né? Zerou a tabela. É o fim da pecada. Dona Magda. Pois não, seu Mário Eu hoje conheci uma pessoa, um cidadão que é fã do programa, fã de todos os que estão aqui nessa bancada, mas especialmente do senhor Chicão Tofani. Um cidadão bastante agradável, lá junto com meu amigo Baranzelli, o Carlão, que é uma grande figura, meu irmão e amigo. E aí ele me contou uma história do senhor Chicão Tofani que eu não sabia, porque eu fiquei muitos anos, 20 anos fora de Porto Alegre, que ele tem uma gravação do senhor Chicão Tofani em Los Angeles, na Califórnia, mostrando a casa dos grandes artistas, inclusive do Fred Astaire. E ele tem essa gravação. Foi no programa Gaúcho Independente. E o Chicão caminhando, passeando. Você era cabeludo na época, né? Era cabeludo. Nós mostramos já uma foto dele aqui. O Chicão tinha um cabelão. Na época. E aí o Chicão passeando. Aqui morava Fred Astaire, o grande dos artistas em Beverly Hills. Isso aí tá no meu livro. O nome dele. E tu sabe o que eu fiz, mano? E ele vai dar a gravação, eu vou trazer até pro senhor. Até para botar no telão no dia do lançamento. Ele não me deu o nome dele, mas ele deve estar nos assistindo agora, por favor, porque o Chicão precisa dessa gravação. Preciso realmente, Mário, muito obrigado sobre isso. E, inclusive, a parte alta desse evento... Diz que o senhor namorava uma moça lindíssima. Sempre o Chicão foi batida a carteira pro 14º homem mais rico do Brasil, que eu não posso citar o nome dele. Não, por favor. Que é um homem muito rico. É verdade, ele manda te... Parou, Chicão, não para de dar letra. Ele vai mandar te prender. Não é bem assim. Mas sabe, Mário, a parte mais legal dessa gravação foi que eu tive na suíte que o Richard Gere seduziu a Julia Roberts no filme Uma Linda Mulher, no Wilshire Beverly Hills Regency, e gravei lá. E fiz o roteiro da Rodeio Drive, sabe? Que seduziu nada, Chicão. No filme ele seduziu. Eu sei, mas eu digo, nem no filme seduziu, pagou e partiu pra dentro. Não era. Não é sedução, foi uma coisa é pagação. Muito legal isso aí, entende? Tá no livro até as fotos da gravação. Vai ter a imagem. Deixa eu primeiro agradecer para a Luciana Loreto. Dá licença, porque eu não estou conseguindo mais falar, né? Agora tem... Pois não. Bom, enfim. Não, meu assunto foi interessante. Não, eu não estou... O do Vitor foi muito interessante. Foi muito interessante. Eu estou falando de mim. Eu quero dizer o seguinte, a Luciana Loreto me trouxe a Chanel Maria, que é a minha afilhada aqui, e me deixaram um espumante, me deixaram uma orquídea linda, maravilhosa pelo meu aniversário, e eu quero agradecer a ela. Pode falar, E eu fico feliz que a senhora publiciza isso, porque como eu fui o mandatário, sinal de que o mandato foi cumprido, entregou, que eu entreguei, eu não fiquei... Se fosse uns e outros, ficaria com essa champanhe, que transitou. Mas aquele e a orquídea maravilhosa. Também, Dona Magda, eu quero só mandar um abraço. Chicão, encontrei o Henrique e ele me disse que a mãe dele e a tia dele, o Henrique, nosso amigo lá da Moinhos, que a mãe dele e a tia dele assistem todos os dias. O Henrique, ele, por compromissos profissionais, tem que passar pelas lojas dele e não consegue nos ver todos os dias. Mas a mãe dele, a tia dele, a Regina Koch, e a mãe Maria Cristina Barreto são nossas fãs, tuas fãs nos assistem. O Henrique, te lembra, Vitorino? Lá da Tomorrow, ele fotografou nós, tá aí o Vitorino. O senhor lembra de todas as suas namoradas? Que ele disse que era uma moça lindíssima. Uma moça lindíssima. Ela conheceu o cara e disse assim, parei de te amar, mas nós não estávamos em Los Angeles 2 meses, mas é a oportunidade que eu tenho. Parei de te amar, Chico. Ou seja, eu nunca te amei. Foi doloroso. Foi doloroso. Amor, sim, amor. Porque ela deu o golpe do bife. A velhinha de Taubaté. Parou de amar, Dona Magda. Parou de amar, Dona Magda. A pessoa tá viajando com o cara, tá lá com ele, aí olha o bonitão. Mas o amor termina, Dona Magda. Olha o bonitão com os bolsos cheios de dinheiro. O amor termina, Dona Magda. Só não acredita que o amor... Olha aqui, o seu Mário Lima, o Mário que é teu amigo, Gustavo Vitorino. É que tem o teu e tem o Mário. Meu amigo Mário da livraria. Apesar de não ter votado no presidente eleito, tenho que considerar que, pelo menos, ele tem atitudes inusitadas. Receber a comissão americana em casa com bolo de banana, no mínimo, eles devem ter achado exótico.
Que saudades da esquerda, pelo menos tínhamos bom gosto. KKK. Parabéns pelo programa. Seu Mário? Oferecia mandioca. O bolso era nosso, né, seu Mário? Para usar Ricardo Almeida, para fazer vestidos. Não. Eles não eram excêntricos, não. Não eram excêntricos, não, nem eram elegantes. Eles usaram o nosso dinheiro para fazer isso. Eram ladrões. Bolsonaro, pelo menos, tá dentro do seu quadrado. O café dele é com bolo de banana. Que é o que ele conhece. Falando em Bolsonaro, o Super Ministério da Economia, que terá 6 secretarias, como a gente tinha anunciado semana passada, hoje anunciou 2 confirmadas, 2 nomes confirmados. O anúncio é o seguinte: na Secretaria Especial da Receita e Previdência, quem vai assumir é o advogado Marco Sintra. Então, a gente percebe que pelo nome confirmado, há uma tendência de unificar os mecanismos de arrecadação. A gente percebe que o Marco Sintra é um estudioso tributário, ele é a favor da unificação tributária, então a gente percebe que há um movimento de cumprir com as promessas de campanha do Bolsonaro nesse sentido. A outra secretaria, a chamada Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, ficou com outro Marcos, o Troigo, que é um craque, ele realmente vai ser um interlocutor muito importante da indústria e sem dúvida nenhuma a gente vê esse movimento de tentar abrir os canais de comunicação com o comércio internacional. O que o ministro da Economia já comenta? Que ele vai cuidar desse movimento de abertura, ele não vai aniquilar com as nossas empresas brasileiras. Quem é do ministério que está dizendo isso? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes... Desculpa, eu perdi Obrigada. O Paulo Guedes, ele comenta o seguinte, que essa atitude de ampliar a abertura internacional, ou seja, trazer investimentos internacionais no Brasil e aumentar a competitividade das empresas, passa por uma atualização das questões tributárias. Então, eles vão... tirar os encargos trabalhistas dos empresários, eles vão diminuir alguns impostos e aí abre um pouquinho. Aí depois modifica mais. É algo que vai ser gradual. E tem que dar o retorno daquilo que eles estão imaginando, né? Tem que avisar os russos que eles vão ganhar, né? Isso é muito importante, essa fala, e inclusive essa estratégia e esses nomes, porque reforça a posição. Na campanha, as pessoas que eram contra o Bolsonaro comentavam que ia aniquilar com a indústria, e a própria indústria que tem, o nosso mercado é muito protecionista, né? Tem indústrias que ganham muito, então, de fato, ele está mexendo num vespeiro, mas ele está tendo coerência na forma como vai administrar essas mudanças que, no final das contas, vão melhorar a economia e aumentar a chance de oferecer mais emprego. A gente precisa de emprego nesse país. Mário Barcelos. O México anunciou uma honraria para o senhor Trump através do seu genro, né, que esteve lá, e esse Henrique Peña Nieto, que é o presidente que está saindo agora, o Obrador, é o presidente eleito que vai assumir nos próximos dias. E esse símbolo, a águia asteca, né, é o símbolo mais importante e a premiação, a honraria, digamos assim, mais importante que o México oferece aos estadistas, aqueles benfeitores daquele belo país, Estados Unidos mexicanos. Aí os contrários a isso, né, e a tudo que os Estados Unidos realizou até hoje, ainda ontem eu falava aqui, eu falei na rádio hoje, né, que o ex-presidente Porfírio Dias dizia o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Lembrando que o Donald Trump falou na sua campanha, até está aqui, ó, que os imigrantes mexicanos eram assassinos e estupradores na sua maioria. Então, o Trump está querendo 20 bilhões de dólares, sei quantos bilhões de dólares, para construir um muro e tal, para separar os dois países. Agora, eu não entendo isso. Esse acordo que foi feito entre o México, o Canadá e os Estados Unidos coloca de novo o México como grande parceiro dos Estados Unidos, protege a indústria automobilística mexicana, permite que os automóveis das montadoras americanas sejam exportados, tem um livre comércio dentro do território americano, porque não é possível uma honraria depois de tudo que o Trump disse, ou então virou um país de fancaria, um país de mentira, um país em que não valoriza o seu próprio status e a sua própria bandeira. O Trump fala mesmo. O Trump criou
uma máxima, que ele volta à época da doutrina Monroe, do James Monroe, que dizia América para os americanos. Ele, dentro da política dele, da visão dele, ele está correto. Agora, você é ofendido e ainda oferece uma honraria para aquele que lhe ofendeu, eu não entendo, sinceramente. Tô out. Luto, tem algum... Não, é uma aqui pra ti que eu achei muito simpática. Ai, a Magda está parecendo uma egípcia com esse colar. Muito bonita. O Lucas devia a mão. Lucas, muito obrigada. Esse colar lindo é a criação da Bettina Werner. Uma gaúcha que faz acessórios Aliás, lindíssimos. a dona Magda, ela tem alguns detalhes de Nefertiti. Tem, né? Mas tem mesmo, eu já falei uma vez isso aqui, eu estou te falando sincero, Nefertiti, cuja efígie está lá no museu na Alemanha, e ela tem isso aí, né? Nefertiti. O que a Magda tem? Não, é nefrite, nem sinusite. Acordaram o Vitorino, estava dormindo lá, que foi a grande rainha de Akhenaton. O primeiro faraó monoteísta, né? O primeiro que acreditava somente em um deus. Os outros deuses não existiam. Isso aí na escola de samba. É aquela que o senhor saiu de Baiana ou Porta-Estandarte? Não. Estácio. Aliás, ontem as pessoas estão muito revoltadas com a agressão que eu sofri da sua parte. É verdade. Grosseria. Eu não conseguia caminhar na rua, as pessoas me paravam. O que houve? O senhor sobre falou as minhas partes pudendas. Falou as partes pudendas, dizendo que eram brancas. Ah, tá, ele não tem bunda. Todo mundo parou, tem, ele não parou, tem. Voltou a agressão. É muito agressivo, Mas pra que sinceramente. você precisava dizer que era branca e feia? Porque é branca e feia. Vou elogiar um troço horrível? Magda queria mandar beijos. Manda, me dá essa coisa pra cá que eu vou vai pegar. lá. Fala sério. Não é afeita isso aí. Queria mandar um beijo para Benícia Montelli, que esteve comigo hoje à tarde na Comissão de Ética e Compliance da Federação. Um beijo grande para Jussara Miqueleto, minha amiga de muitos anos, e para Patrícia Paula, que está sempre nos assistindo. Magda, eu queria chamar a atenção de um evento muito importante que vai começar amanhã. Inicia amanhã o encontro da cúpula do G20 em Buenos Aires. É o mais importante encontro de líderes mundiais. Será a primeira vez que a América Latina recebe a cúpula do G20. É um clube formado pelas 20 nações que juntas representam 85% da produção mundial. Os assuntos geram questões econômicas, mas acaba também gerando questões políticas. Há uma preocupação grande em relação a tensões sobre as guerras comerciais que vão dominar a reunião, em relação principalmente à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quem está sendo o anfitrião desse super evento é a Argentina, um país que enfrenta uma grave crise econômica, pediu empréstimos ao FMI no valor de 56 bilhões de dólares. O peso argentino está 50% desvalorizado em relação ao dólar, uma inflação prevista em 45% a 50% ao ano, um aumento da pobreza em torno de 27%, a taxa de desemprego deles é 9%. Ainda assim, estamos comemorando que a Theresa May, a primeira-ministra britânica, é a primeira vez desde a Guerra das Malvinas, em 82, que um primeiro-ministro britânico vai a Buenos Aires, né? O príncipe da Arábia Saudita, Salman, e que agora vai ser a primeira vez que vai se encontrar com o presidente turco depois do assassinato do jornalista Khashoggi. E a gente espera que o Brasil tire proveito da oportunidade justamente dessa guerra comercial que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. O seu Luiz A.B. Pinto. Já deu rolo lá na Argentina esse negócio da reunião. Já deu uma descortesia. Teve uma descortesia, chegou um representante, lá não tinha ninguém para receber. Chegou o presidente da França e ele não foi anunciado, não foi recebido. Não tinha ninguém para receber. Não foi protocolado. E a primeira-ministra Angela Merkel também estava vindo. A minha mensagem na hora que eu ia falar. O avião deu defeito, né? O avião deu defeito, teve que retornar à Alemanha. Estava já estava no meio da Europa e o avião alemão teve que retornar para a Alemanha e deu defeito. Então, caiu um parafuso lá. Vai ser um momento importante, de qualquer forma, para a América Latina, e tomara que o Brasil realmente não seja um mero... né, porque como espectador, porque o Temer já está em final de mandato. As dificuldades que a gente tem Por favor, não liguem. A dificuldade que a gente tem para atrair investimento.
não é tanto com as relações externas e a credibilidade, é a nossa estrutura interna do país. Sem dúvida. Os caras montam uma empresa, 2 dias depois está a Delegacia Regional do Trabalho, está a Vigilância Sanitária, está a ONU, a Liga da Justiça, está os Vingadores, está o senhor Spock, está todo mundo lá na porta enchendo o saco. Sabe? É. O senhor Spock é novo nessa lista. Detalhe, se abre na cabeça depois de meses. O senhor Spock é novo nessa lista. O senhor Spock, olha aqui, ó. Magda, diz o Fábio Rocha. Nosso Bolsonaro convidou um gaúcho do MDB para ser ministro. Já estão começando errado. Abraço para todos. Nessa, vocês são muito melhores que a concorrente e tal. Mas eu quero te dizer o seguinte, Fábio, não foi só um. Lembra que ontem, quando nós falamos sobre o Osmar Terra, eu falei do Gabardo, que foi secretário da Saúde. O João Gabardo é o número 2 no Ministério da Saúde. E eu vou dizer uma coisa. Eu confio neles. Mas o MDB Tu tens a tua... O MDB já vai se escorrendo, né? Ele vai. Mas, gente, não é se escorrendo, foi o... É impressionante esse tal de MDB. Mas é o Bolsonaro que escolhe, é a mesma turma do PT, só que envergonhada. Eles vão sabe aquele negócio? Não é você vai dissimulado assim. O Ruxo vira aquele óleo de motor, você virava no chão, o óleo vai, penetra aqui, entra. Esse tal de MDB, vou te contar. Olha aqui, ó. Eles adoram a chave do cofre. O senhor Leandro Dias. Boa noite, bancada, não sei o quê. Leandro Dias, mergulhador de Tramandaí da Maria Mercante. Tem um Tommy Hilfiger, original. O Chicão tem o relógio mais mandrake do Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos, kkk. O seu Leandro, mergulhador de piscina infantil, que barbaridade. O senhor queria me ofender com o Tommy Hilfiger? Tommy Hilfiger é um relógio de boutique, de marca, não é para mergulho. Mergulho é relógio com fundo rosqueado, coroa rosqueada, bisel rotativo, vidro de safira. Eu uso para mergulho em piscina Vitorinox e no mar eu uso uma marca muito top que é Tissot Extreme 500 metros, viu, queridinho? Então, o senhor vai mergulhar no tanque com esse Tommy Hilfiger. E este é o Atualidades Pampa, né? Valeu por mudar o Brasil. Esse novo ensino médio vai ser bom demais pra gente, porque agora a gente pode escolher o que quer estudar. E tem também o ensino profissionalizante. Valeu demais. Essa reforma trabalhista, ela foi boa pro país, principalmente pro microempreendedor. Eu mesmo já contratei 4 pessoas depois da reforma. Valeu por promover reformas que o país precisava para se desenvolver. Valeu acreditar nos brasileiros e no Brasil. Ordem e progresso. Muito bem, muito bem. Uma curiosidade, Magda, o Chicão descreveu... Hoje eu tô tão amorosa com ele, né? O Chicão descreveu uma coisa que eu não sabia. O relógio para mergulhar tem características diferentes. Mas sabe por que, nobre advogado? Porque a única parte que entra água no relógio é na coroa. Então, a coroa rosqueada, ela praticamente blinda o relógio. Porque a tampa, normalmente, é parafusada ou rosqueada. A rosqueada é melhor. E o vidro de safira evita o arranhão, sabe? E o bisel rotativo para te medir quantos metros, o tempo que dura a tua capacidade de cilindro e no mergulho. E normalmente os relógios têm que ser acima de 100 metros de resistência, que significa tu descer não 100 metros, desce uns 40, 50 metros. E 200 a 500 são mergulhadores profissionais. Agora, relógio de 50 metros é relógio que no chuveiro tu entra em pânico. Paga um vale com a gata, fica tudo embolorado. Entende? Ou seja, Marne Barcelos, você viu que para mergular o relógio tem que ter a rosca. Mas que barbaridade. Eu quero dizer o seguinte, tu deveria fazer... Só um pouquinho, tu deverias fazer dupla com o nosso mergulhador de Tramandaí. Tu com o relógio e ele com o mergulho. Ele põe o relógio... Ele cuida, vocês vão abraçadinho assim, os dois com as mesmas coisas? O teu tem rosca, né? O dele não. Parou. Olha aqui, ó, eu não tenho o hábito de ler e-mails ou WhatsApp quando a pessoa não dá o seu nome. Mas, como esse é uma reclamação com relação ao Vitorino, pode parecer que eu não quero ler, porque a pessoa... Que novidade, reclamação comigo. Boa noite, bancada do Atualidades. Pediria ao senhor Vitorino não repetir tantas vezes a palavra sabe,
porque o Lula é que fala sempre este verbo 2, 3, 4 em uma frase. Gosto muito do programa, mas esta palavra sabe, que tu diz 300 vezes em cada comentário, não aguento mais. Obrigada, pessoal. Valeu a dica. Na verdade, ele não está criticando. Não, ela não está criticando, ela está alertando. Ele está alertando por um caco que você muitas vezes promete. São vícios de linguagem. Isso chama também bengala. Quando a gente quer encordoar o raciocínio, assim, para não se perder, a gente usa, como tinha assim, lembra uma época que as pessoas diziam assim, com certeza, que eles com certeza me entupicam, com certeza. Mas muito obrigada, senhora anônima, para o Gustavo Vitorino não te exime, que eu conheço, não é nada disso. Minha bengala é outra coisa. Não se exime. Que isso? Não dá papo. Mas ele falou uma coisa interessante, a bengala. Não, isso é do Bat Masterson. É do Bat Masterson. Ele estava falando do Bat Masterson. Ele anda com um báculo na mão. Que báculo, hein? Olha aqui, ó. Gente, o que é essa blusa linda da doutora? De onde é? Deve ser da... Não sei qual das duas. Me diz de onde é a tua. Poderia ser para as duas. Poderia ser para as duas. Tá lindas. Estão lindas. Não vão responder. Então deve ser da doutora Roberta. Não, quem tá te olhando não sabe que é uma blusa. Não sei. Ok, ponto. De onde é a tua blusa? A minha blusa, essa eu comprei na Foruma. Foruma, muito bem. Passando da moda para a literatura, vamos, Mário Barcelos. Dos aniversariantes, vamos falar. O primeiro aniversariante de hoje é um escritor britânico, que ele escreveu Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês assistiram, foi um filme muito conhecido. Que filme ruim. O Claviceps Lewis, que dizia o seguinte: você nunca é tão velho que não possa vencer de novo. E também não possa ter novos sonhos. Que estímulo, que estímulo bonito esse, seu Mário. Bom, olha que tá... Não, vou continuar. Tá, mas aqui, vai, olha, tu tá pegando a mania do Russo de fazer sobrou pra mim de novo. Eu sou apavorado na bancada até quando tô parado, velho. Walter Dávila, humorista da Ilha da Pintada, que foi para o Rio de Janeiro. Ele e a sua irmã Emma Dávila fizeram uma dupla fantástica na antiga Rádio Nacional e nos filmes da Atlântida. Um dos filmes mais famosos que ele participou foi o filme O Ébrio, do Vicente Celestino. Tornei-me um ébrio na bebida de 1948. Ele era um parente que desprezou, enquanto ele médico e tal, ele começa a beber porque foi traído pela mulher e tal. E o impressionante desse filme, O Ébrio, é que as pessoas faziam filas de quilômetros para assistir. Isso foi o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. O cara ser traído é bom porque ele renova os seus sentimentos, se recicla, desconta a promissória e troca da mulher e se recicla com a pessoa. O meu querido amigo Luiz Vieira, o grande poeta que completou 90 anos, dizia o seguinte: o verdadeiro amor é um novo amor. Exatamente. Ele sempre disse isso. Bandido. Isso, bandido. Tem que dizer que ele é inteligente, ele é bandido. Da Ilha da Pintada. Diane Ladd, atriz norte-americana de aniversário hoje. O Fernando Ramos da Silva, lembra do Pichote? Sim. E que morreu, caiu na bandidagem e foi morto pela polícia em São Paulo. Não, morreu, São Paulo, morreu a polícia de São Paulo. São esses aniversários. Um grande abraço a todos da bancada. Também não diz quem é, mas como manda abraços, eu vou dizer. Quero dar parabéns a todos pela forma como expõem os assuntos aí tratados. Um abraço especial ao doutor Vitorino. Ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo sério quando se trata de assuntos de maior responsabilidade. As doutoras que compõem a bancada, também meu abraço ao Chicão e ao Marne. E o Ruschel. É impublicável, o Ruschel é impublicável. E Ruschel. E você, Magda, que conduz o programa com grande maestria. Uma boa noite a todos. Anônimo, que a gente não sabe de quem é. Mas elogiava. Mas eu levei uma pedrada de graça, de grátis. Não, dois aniversários, mandar um abraço ao meu amigo Delmar, presidente do grupo Troca, um dos maiores grupos transportadores do Brasil, e para o Gilberto Barcelos, o nosso Jarrinha, grande Gilberto, grande abraço, Gilberto, mais uma vez. Parabéns, feliz aniversário a vocês dois, Delmar e o Gilberto. Olha aqui a Mirella Aguiar, graças a Deus. Mas eu acho que é de ontem. A Magda não dá certo com o Zap Zap. Ela e o Não, Zap. Mas é que assim, existe uma compatibilidade. Mirella, claro, é que lá embaixo ela diz assim, é uma pena que hoje ela não está, mas transmita o recado, por favor. Não vai dar. Dona Magda, eu queria contar uma passagem. Pessoal, posso fazer uma história e eu depois vou contar a fofoca.
Aí todo mundo prefere fofoca, né, Gustavo? Não, Tu já me desmoraliza com o assunto sério, tu com fofoca, todo mundo quer fofoca. Hoje fui fazer minha revisão dentária, né? Fui gentilmente atendido pela doutora Camila, da Espaço Sorriso. Já não paga. E ela contou que o Marne Barcelos teve. O que tá reclamando, cara? Parou, fala, não dá bola. Tudo. Para de tudo. Parou. Aí ela falou que o Marne Barcelos esteve lá. Aí o Marne Barcelos foi lá, foi fazer a sua revisão também, vai fazer algumas coisas que precisa, coisa e tal, Ela disse que o Marne Barcelos é uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil, um amante da cultura germânica. Só teve um problema. Teve que amarrar o Marne na cadeira para ele não sair correndo. Marne, tu foi na doutora? Ele chorou. Depois de chorar bastante. É um marco, é um representante germânico que jamais correria do dever. Não foi assim. Não, agora vocês vão rir. Eu não consegui me levantar da cadeira. Pegou no sono. Não, é que não conseguia. Ela começou emborcou. Tem que levantar, embora. Mandar um abraço para a doutora Camila, toda a equipe da Espaço Sorriso. Obrigado pela Dona Magda, essa semana eu fui alcançado, possivelmente por um punguista, que me aliviou da minha carteira. E eu precisei refazer, subtraiu coisa móvel alheia que me pertencia. E eu tive que fazer. E eu tive que então fazer alguns documentos novamente. Fui tratar da minha carteira de motorista hoje, normal. E é isso que eu quero dividir, porque sempre que é um avanço, sempre que se consegue avançar. Nós trouxemos a notícia aqui quando foi assinado e a gente vê na prática agora. Então é muito eficiente. Em 3 dias a gente já pode ir buscar. Mas se faz agora, Dona Magda, por aplicativo, a carteira ela é enviada para o teu celular. Posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. A mesma carteira para dirigir carro é a mesma que dirige moto? Não. Ou é outra carteira? Sim, a mesma. Sim, mas ele tem que fazer... Tem que fazer testes separados. 2 testes. Aí a carteira diz que ele é habilitado para fazer as Isso, como se for dirigir caminhão, dirigir táxi, também tudo são da graduação da carteira, mas o objeto seria o mesmo. E aí a inovação é essa agora, muito bacana, por aplicativo, eles pegam as tuas redes sociais e te enviam a carteira, então tu não precisará mais portar o documento. Basta que tu estejas com o teu celular, tu fores parado numa... Não pode perder o celular. Também não pode perder. Bom. Mas aí terás em casa a carteira, né? Eu, por exemplo, se pegar no meu celular, eu não sei ligar para ninguém. Nem para minha mãe, nem para o meu irmão. Nós que somos uns críticos da taxa aqui, e com justa razão, em relação à segunda via da minha carteira de motorista, R$ 54,00. Eu achei que isso foi um valor justo. Paguei e estou aguardando o transcurso dos 3 dias. Olha aqui, eu tenho uma coisa sobre Detran. Vai receber o papel em 3 dias? A carteira já impressa? Já impressa em 3 dias. Quanto? 50? Em 3 dias. A gente xinga tanto aqui, agora vamos elogiar, né? Não, por isso que eu quis fazê-lo, tanto na taxa quanto na eficácia. O assunto das... Quero insistir com o assunto das placas. O superintendente do... Eu não sei se o cargo é superintendente, mas enfim, agora, acho que não é. Mas o Big Boss do Detran aqui ia pedir ao CONTRAN para que retardassem para o dia 18 de dezembro a obrigatoriedade das placas novas. Estão com problema. E nós continuamos aqui perguntando por que a placa nova aqui no Rio Grande do Sul custa praticamente o dobro da mais cara no Brasil. É o dobro. Nós continuamos perguntando. Agora, a Justiça decretou nesse dia 29, quinta-feira, a prisão preventiva de 6 suspeitos de envolvimento na morte do jogador Daniel. Eles já estavam detidos de uma forma temporária, enfim, mas agora foi transformada, fica válida agora, Daniel falando o que é. São 7 pessoas, viraram réus no caso do jovem Daniel, do jogador Daniel. Aquela história que envolve o homem, a mulher, a filha e mais meia dúzia de amigos. Foi transformada a temporária em preventiva, né? Estão 6 presos que são, como a senhora disse, o réu confesso, a esposa... Edson Brits Júnior. E a filha. E os 3 meninos que já há depoimentos de que ajudaram ou a segurar ou até iniciar a mutilação do jovem. São 4, na verdade são 4. Pois eu estou completando a notícia ainda, dona Maria. Serão coautoras ou não?
É que ela, eu vou te dizer quais são, posso dizer? Pois não. Aqui, ó, Cristiana Brits, que é a mãe. Homicídio qualificado por motivo torpe. Coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor. Alana, que é a filha, coação no curso de processo, fraude processual e corrupção de menor. Porque essa não participou do ato em si, mas escondeu, quis mexer em provas. Claro. Então, na verdade, são esses 3, mais os 3 jovens, e surgiu uma 7ª pessoa. Gêmeos, né? Tinha os 2 gêmeos. Surgiu uma 7ª pessoa, que é uma mulher, que é a única que não está presa, dona Magda. Mas essa é uma novidade, uma mulher... não sei quem é. Não tinha se falado nela até hoje. É uma 7ª pessoa que não está presa, mas com... tá aqui, ó, deve ser a Evelyn Brizola Perusso. Isso, exatamente. Denunciação caluniosa e falso testemunho. E os irmãos devem ser esses aqui, Gustavo Vitorino. Davi William da Silva, homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e denunciação caluniosa. E o Eduardo da Silva, que é homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. Que coisa horrível, coisa bárbara que essas pessoas fizeram, Bárbara, né? que eu vou te dizer agora. O cara que falou que deu a facada, que não sei o quê, réu primário, vai pegar 14 anos, 12 anos, 16 anos, 2 anos e meio, 3 tá solto. Os outros vão ficar 6 meses, 1 ano, pega a progressão, pega não sei o quê, vai embora. Isso se não derem um indulto pra ele. E aí, que o Bolsonaro disse que ele não vai assinar nenhum indulto. E o cara, e o Brits, que foi quem matou, quem cortou... Esse é réu primário, foi pegar 16, 18 anos, no sexto da pena, tá fora. Ai, que horror isso. Agora, hoje a gente não pode deixar também de dar parabéns à Polícia Civil, que fez essa operação, a Magda comentou no início do programa, foram 19 prisões, né, ligadas a homicídios em Porto Alegre. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de 180 agentes, com apoio da SUSEP e da Força Nacional, cumpriram 34 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva. Na verdade, eles começaram em setembro a investigar um homicídio que tinha havido. E depois foram puxando o novelo de linha e viram que pelo menos mais 6 assassinatos tinham. São brigas de duas facções. Na verdade, os traficantes estão em guerra aqui em Porto Alegre. Exatamente, são eles estão briga disputando, E os grandes, né? Os grandes. Os grandes, não são esses... E mais, esses comandos estão vindo de dentro dos presídios. Tu vê como esse serviço de inteligência, como tu tem que ter realmente pensando, né? Porque tu constata o primeiro crime e ao invés de imediatamente punir, tu aguarda, porque tu tens que pegar, como ela disse, o novelo de lã, pegar toda a quadrilha. Olha quantos pegaram aí, né? Se às vezes tu te precipita, vai lá e pega o primeiro e deixa de pegar, desbaratar toda a quadrilha. Vocês viram quem é que teve probleminhas aí com a justiça? Fechou um acordo de leniência. Que empresa? CCR. Que domina as rodovias do Rio e de São Paulo. E que, coincidentemente, ganhou a Freeway com um pedágio mais alto do que a Concepa estava oferecendo. Um acordo de leniência. Eu ainda me espanto com algumas coisas. Eu disse para vocês que essa história estava mal contada, que aos pouquinhos... Olha, e é a ponta do iceberg, viu? A CCR ganhou a Freeway, ela que vai administrar a Freeway, é a empresa que fez um acordo de leniência agora, não sei quantos bilhões. 81,5 bilhões. E agora vai participar, participou desse cotejo aqui, ganhou por um valor acima do que a Concepa estava cobrando e toca o barco. O Tribunal de Contas da União Cruzada lá sentado. O que impressiona a gente, eles assinaram o acordo de leniência, pagam, né, para se entender, vão dividir 60 e poucos milhões paga o Estado e 20 e poucos, 17 milhões vão dar para uma faculdade de direito lá. Que vai cuidar da Freeway. É impressionante como o modus operandi de todos é igual. Sabe o que eles estavam fazendo? Caixa 2 para 2 políticos famosos. Um foi candidato à presidência agora e o outro candidato a governo de São Paulo. O lá de São Paulo, como é o nome dele, o Chicão? O ex-governador de São Paulo? É o Serra e o Alckmin. O Serra e o Alckmin, Quer dizer, todos é o mesmo modus operandi, né? E vocês acham que isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Essa rodovia federal, eles ganharam... Bom, deixa eu fazer um convite para vocês. Passou pelo governo do Estado, é rodovia federal. É federal. Um convite que chegou até nós do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Walter Nagelstein,
Ele convida para um espetáculo que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 30 de novembro, na Orla Moacir Scliar, às 20 horas, a partir das 20 horas. Chama Revolução Farroupilha, uma história de sangue e metal, baseado na obra de Luiz Coronel. Então, obviamente, tem música, tem dança, tem teatro e tem circo. E, portanto, toda a população está convidada a assistir esse grande espetáculo nesta sexta-feira, 20 horas, na nova Orla do Eido. Que, aliás, está linda. Que tá linda. Eu estava esgaravatando a minha memória e lembrei-me do... Tava o quê? Esgaravatando. Não é esgravatando. Não, é Eu sei, por isso. Então, todo mundo diz errado. Alberto Roberto. Mas eu me lembrei do Lula, quando aquele jornalista, Vitorino, não tinha americano... outra coisa pra fazer? Não, o jornalista americano disse que o Lula tomava pinga todo dia. Chamam ele de bebicacho, uma coisa assim, né? Diz que ele enlouqueceu, queria proibir a entrada do cara no Brasil. Lembra daquele? Não me lembro. E o cara fez, não, que o Lula, não sei o quê, era o Lula 51, em homenagem à pinga 51. Eu comecei a me lembrar dessa história, diz que ele ficou ensandecido. Agora, naquele dia que ele foi preso, quando ele fez aquele discurso, meu amigo, ele deve ter tomado ali um meio litrinho. Não, ele tava, aquela água é a água que passarinho não bebe. www.osul.com.br é nosso portal de notícias durante 24 horas com as notícias atualizadas, tanto as que passam por esta bancada como as que passam pelas nossas vidas o dia inteiro. Você pode ter toda essa informação sem custo algum. É só baixar o aplicativo O Sul na plataforma da sua preferência. E aí você tem toda a informação, inclusive a de que o Conselho Nacional de Justiça vai decidir no próximo dia 11 se o ex-juiz Sérgio Moro pode ser alvo de processo mesmo após ter deixado a magistratura. Lembra do processo dele? Olha a utilidade do Conselho Nacional de Justiça. Então, querem processar o Sérgio Moro porque ele saiu da magistratura para assumir um cargo executivo. O Conselho Nacional é outro apêndice, não serve para nada. É verdade. Falando nisso, está na hora da gente se despedir de vocês. Já é tarde da noite, mas amanhã nós estaremos de volta. Eu não, porque não vou estar, estarei só na segunda-feira. Mas amanhã a Carla estará aqui sentada neste meu lugar para conduzir o Atualidades Pampa desta sexta-feira. Estejam conosco logo depois do Jornal da Pampa e até lá.